Fala investidor, futuro investidor, beleza? Gustavo da Investir bem aqui e dessa vez vamos para o episódio 10 da nossa série Investimentos no Pente, aqui seguindo o nosso modelo aula, né? Vamos aqui fazer um conteúdo mais aprofundado para você realmente estudar e entender a fundo sobre determinado assunto e no episódio 10 de hoje vamos falar sobre análise de fundos imobiliários, né? Então, primeira coisa, já aqui para avisar novamente, caso você queira ter acesso ao resuminho que eu vou fazendo aqui durante a nossa aula com os principais tópicos para a gente seguir bem a linha de raciocínio. Se você quiser ter acesso a esse resumo, então basta entrar aqui no link da descrição do vídeo, entrar no canal Telegram, eu disponibilizo esse arquivo para quem está lá no meu canal, beleza? Então, lembrando, se você está gostando dessa série, não esqueça de olhar os outros episódios, deixar seu joinha, se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos e também compartilhar os vídeos para que a gente atinja cada vez mais pessoas com esse conteúdo de qualidade, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Já gostaria de fazer a introdução, na verdade, é um outro vídeo que eu já fiz, né? O episódio 7 aqui da nossa série Investimentos no Pente foi sobre fundos imobiliários e antes de você entender o que analisar nos fundos imobiliários, você tem que entender o que é um fundo imobiliário, como eles operam, os segmentos, sobre a gestão, sobre a administração, sobre a estrutura de um fundo. Então, todas essas informações eu tratei no episódio 7 aqui na nossa série Investimentos no Pente. Então, a introdução, na verdade, desse vídeo justamente foi feita aí numa outra aula, numa outra oportunidade, e aquela aula ficou bastante interessante para te dar aquela base que você precisa para os fundos imobiliários. E a primeira coisa, então, que eu já gostaria de trazer aqui para a gente introduzir aí sim o nosso assunto aqui da análise de fundos imobiliários é que, assim como tudo nos investimentos, quando a gente vai analisar, escolher algum fundo imobiliário, a gente tem que ter em mente uma coisa, que tudo é risco e retorno. Você vai ter um retorno maior se você estiver sofrendo um risco também proporcional. Não existe um retorno muito alto por parte de algum fundo imobiliário. Aqui principalmente eu trato, quando a gente investe em fundos imobiliários, o principal atrativo é justamente a renda mensal que eles nos proporcionam e também o potencial de valorização das cotas, mas principalmente essa renda mensal proveniente do valor que o fundo imobiliário agrega através de suas operações, dos seus imóveis, né? O valor do fundo imobiliário não está nos dividendos que ele paga para nós cotistas. O valor do fundo imobiliário está nas suas operações, nos seus imóveis, na relação com o inquilino, no aluguel que ele recebe. Então, ali a operação dele gera valor e a consequência é o dividendo. Então, não é para você olhar só a consequência que é o dividendo. Você tem que olhar justamente o que o fundo faz, da onde vêm esses aluguéis, quem são os inquilinos, a qualidade desses imóveis, todos esses fatores que compõem a análise de um fundo imobiliário. A consequência dessa operação, a consequência do risco dessa operação é o retorno através dos dividendos. É fundamental que você entenda isso. Os dividendos são ali a consequência. A gente olha para eles no final. Eles vão vir como consequência de todo o resto. Então, quando a gente vai analisar um fundo imobiliário, a gente não analisa o dividendo dele isoladamente. A gente analisa o que faz esse fundo imobiliário trazer dividendos para a gente. Só de eu já trazer essa informação, sem dúvidas, já vai esclarecer muita coisa para você, né? Já tratei aqui um dos principais pontos e tudo isso é fundamental. Então, você vai receber um dividend yield maior se você também, muito provavelmente, você vai estar recebendo de uma operação com risco maior. O mercado não é bobo, principalmente ao precificar uma classe de ativos com um fluxo de caixa previsível como os fundos imobiliários, na qual a precificação, os valuations são mais simples de fazer em um fundo imobiliário do que em uma ação de crescimento, por exemplo. Então, o mercado ele costuma ser mais eficiente na precificação de fundos imobiliários. E até por isso, o risco e retorno acaba também ficando bem balanceado. Você não vai ganhar um grande dividendo, um grande retorno através do dividend yield sem ter um risco por trás disso. É muito importante você olhar esse tipo de coisa. Aquele fundo imobiliário lá paga 0,4% ao mês. É uma porcaria. Nossa, mas esse aqui que paga 1% ao mês, esse é foda. Esse é bom. Você tem que entender que provavelmente esses 0,4% é muito diversificado, alta qualidade, boa gestão. Agora, se você chega nesse daqui de 1%, deve ser aquele lá, aquele fundo que está quase quebrando, com um risco muito grande, com um inquilino, um imóvel. Então, porra, você tem que entender isso aí.
é relação de risco e retorno. Esse também eu vou finalizar o vídeo retomando esse aspecto, mas ele já é fundamental que você entenda. Então o primeiro aspecto, para a gente dar uma olhadinha aqui, lembrando que não está na ordem, né? Você vai analisar aí o que você quiser, eu vou trazendo os pontos, como sempre aqui a escolha é sempre sua, né? Você é responsável pelas suas decisões, quem executa suas ordens de compra e venda no seu home broker é você. Então, para de delegar aí a culpa para os outros, pelos seus fracassos, pelos seus acertos, tudo mais, é tudo proveniente das suas escolhas, tá? Então vamos lá, primeira coisa a gente tem que olhar bem a gestão e a administração do fundo, se já não houveram problemas, se já não houveram dores de cabeça, tanto no próprio fundo, através da gestão, como na administração, também em outros fundos. É muito importante a gente ver a qualidade como um todo que a administração tem ao cuidar desses fundos, né? A gente tem ali administradoras, gestoras com outros fundos, e é importante a gente ver todo esse contexto, já deu dor de cabeça, já houveram casos de corrupção, se a gestão é conhecida pela sua qualidade, né? Por exemplo, eu vou citar aqui algumas boas empresas que fazem esse tipo de serviço. A gente tem lá a Red Grifo, a Red, a Kinea, né? Então são aí administradoras gestoras que fazem sim um excelente trabalho já em bastante fundos, há bastante tempo. Então é só citar algumas das minhas gestoras, administradoras que eu gosto bastante. Se você quiser entender melhor que é uma gestora, administradora, no último vídeo, episódio 7, eu falo sobre isso, mas a gestão e a administração é extremamente importante porque, de fato, eles que tomam as decisões, eles que vão escolher como alocar o dinheiro das emissões, eles que se relacionam com o inquilino, eles que vão ali escolher quais imóveis serão comprados, se serão vendidos. Então, entender a qualidade dessa galera é fundamental, porque querendo ou não, eles são como se fosse a governança que a gente tratou no episódio 9, aqui da nossa série Investimentos no Pente. Quem realmente toma as decisões são eles. Quando a gente tem um fundo, a gente está delegando esse tipo de coisa. E é uma vantagem também, porque provavelmente obviamente uma galera lá da Red Grifo sabe 300 trilhões de vezes mais do que eu. Só que eu tenho oportunidade, graças aí ao desenvolvimento do mercado e tudo mais, de entregar o dinheiro, me tornar cotista de um fundo dessa galera de alta qualidade, que sabe muito do assunto. Então esse tipo de coisa que a gente tem que ter em mente. Pesquisar mesmo, não tem como você nascer sabendo o que é uma gestão boa ou ruim. É olhar ali fazer trabalho de pesquisa, olhar o site de relacionamento com investidores, olhar os outros fundos, pesquisar no Google. É trabalho de pesquisa. Se você não quer pesquisar, vai comprar ETF. Também já tem um episódio aqui nos Investimentos do Pente sobre ETFs. Não tem ETF sobre fundos imobiliários, mas você entendeu o que eu quis dizer em relação a fazer investimentos passivos. Se você não quer estudar, faça investimentos passivos. Outro ponto muito importante é analisar a idade desse fundo imobiliário. Muitos fundos foram abertos aí, inaugurados em 2019, 2018. São fundos mais recentes, partindo do pressuposto que eu estou gravando esse vídeo em 2020. Então, assim, eles não tiveram muito tempo para fazer diversas emissões, não tiveram muito tempo para se expandir, para comprar imóveis, para se provar com o tempo. Agora a gente pega um fundo imobiliário como o KNRI, que está aí há 10 anos no mercado, já vem se provando diversas emissões, muitos imóveis bons, alta qualidade. Então, ele já vem se provando há um tempo maior e, obviamente, que isso é fundamental para a gente entender a relação de risco e retorno. Assim como a gestão. Também é muito importante para a gente entender a relação de risco e retorno, porque tudo é risco e retorno. Então, você tem que ter isso em mente. A idade do fundo mostra se ele já vem se provando com o tempo, já vem entregando resultados, a gente consegue ter um histórico melhor para analisar mais dados, mais relatórios. A gente tendo mais informações, as chances da gente tomar uma melhor decisão é maior. Então, outro ponto para a gente analisar também aí, faz parte da gestão e tudo mais, é justamente as taxas, né? Olhar as taxas é fundamental, sempre comparando aí com outros do mesmo segmento, né? Eu também falei disso no episódio 7, tem ali a taxa de administração, taxa de performance, sempre legal evitar a taxa de performance, e a taxa de administração também vai variando, né? Tem ali que cobra 1,25, tem de 1,5, passou de 2 ali já é bastante alto, né? Mas aí é importante você estar sempre comparando com outros do mesmo segmento. Falando em segmento, aí sim aqui a gente consegue também falar um pouco do segmento da operação de um fundo imobiliário, que isso influencia muito também nessa relação de risco e retorno, né? Eu vou até colocar aqui também um pouco sobre os meus segmentos favoritos e vou falar também um pouquinho do que eu busco, né, dos fundos imobiliários, né? Não vou nem colocar como tópico, eu vou deixar aqui como um... não vou colocar aqui, vai.
porque isso aqui já é uma opinião pessoal. Então vamos lá. O segmento, como que o fundo atua, se ele atua com lajes, se ele atua com shoppings, galpão logístico, hospital, educacional. Agora a gente está tendo, com esse desenvolvimento do mercado de fundos imobiliários, a gente está vendo aí outros fundos que vem trabalhando aí, tem esse de agrícola que vem surgindo. Então o mercado ainda está começando, mas tem muito ainda para se desenvolver, mas ainda as minhas opções favoritas são essas daqui, né? Eu gosto muito de fundos de tijolos pela segurança, né, fundos seguindo aí os padrões que eu vou tratando aqui conforme o vídeo, mas isso é algo pessoal, que eu coloquei entre parênteses. Voltando aqui para cima, obviamente que um fundo que ele atua com logística, ele tende a ter uma perenidade, uma tranquilidade, uma recorrência maior na constância, nos pagamentos ali dos seus proventos, do que um fundo que atua com, por exemplo, desenvolvimento de imóveis, que é uma atividade ali que um risco maior, né, que também varia bastante. Então, quando a gente tem ali um fundo que atua com mandato renda, com galpões logísticos e compara com fundo de desenvolvimento, são operações completamente diferentes, com riscos completamente diferentes e é óbvio que naturalmente você vai exigir, vai ter um dividend yield maior em um fundo que atua com desenvolvimento do que um fundo consolidado, diversificado de qualidade que atua com logística, que é muito perene, como por exemplo o HGLG. Então, a gente tem que ter em mente justamente isso. Quer dizer que um é ruim e que o outro é bom? Não. Quer dizer que eles têm operações e atuam com segmentos diferentes. É importante você entender isso. Para entender mais sobre operação, tipos de fundos, episódio 7, esses dois episódios se completam completamente, tá bom? Então é muito importante você entender isso, que esses aspectos influenciam diretamente ali no risco de um fundo e consequentemente com a precificação do mercado, com o dividend yield e tudo mais. Então, tá fazendo ruído aí, não sei se vocês estão escutando, mas estão usando uma parafusadeira ali em cima, mas vamos tocar a aula aqui, que o que importa é o conteúdo. Então, vamos lá. Eu falei sobre meus segmentos favoritos, eu gosto muito de galpões logísticos, de shoppings, né? Lajes também eu gosto bastante, não acho que as lajes vão acabar. Os fundos de shopping estão passando por um momento mais complicado, mas eles têm tudo para retomar as suas operações, porque o brasileiro gosta muito de shopping. Galpões logísticos mostrou sua perenidade também na crise. A gente tem também muitos fundos bons, que são híbridos, né, que atuam ali com lajes, que atuam com galpões, com ali tem outros imóveis um pouco mais diferentes, faz parte. Né? É importante você entender o que cada um tem, obviamente, porque você não pode investir onde você não sabe para onde o seu dinheiro está indo. E eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha estratégia aqui. Eu gosto de ter segurança com os meus fundos imobiliários, né? Eu não gosto de inventar moda. Por exemplo, eu não gosto de pegar no momento fundos de desenvolvimento, esse tipo de coisa mais arriscada. Eu gosto de pegar fundos com mandato renda, bem diversificados, desses segmentos. Todos que eu tenho são majoritariamente de tijolos, então eu gosto desse tipo de operação mais segura, que eu entendo melhor, que eu analiso com mais segurança, com mais tranquilidade, que eu consigo acompanhar com maior facilidade, que está mais dentro do meu círculo de competência, porque eu reconheço as minhas capacidades. Agora, se você quer, só olha o dividend yield e não entende o porquê desse dividend yield, o porquê desse retorno, quais são os riscos, como que é a operação desse fundo, como que é a gestão, como que é a diversificação, quem são os inquilinos, como são os contratos, todos esses pontos que eu já estou tratando aqui. Se você não entender tudo isso, você está especulando. A análise, fazer um investimento pressupõe uma análise de todos esses pontos e realmente ir a fundo e buscar entender. Eu sei das minhas limitações, eu não tenho o mesmo conhecimento de fundos imobiliários e ações, até por isso eu tenho mais ações na minha carteira. Eu me sinto um pouco mais confortável em analisar e escolher ações do que fundos imobiliários, então dos fundos imobiliários eu busco mais segurança, mais tranquilidade, eu não invento moda, eu busco aí esses fundos com essas características que eu já falei. Também já gravei um vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre a minha estratégia com fundos imobiliários. É só entrar na playlist de fundos imobiliários aqui do canal que você vai conseguir entender melhor sobre, naquele vídeo eu falo um pouco mais sobre o que eu busco, mas é basicamente isso, porque a minha carteira de fundos imobiliários é muito simples mesmo. Então, vamos falar aqui sobre o aspecto que eu considero mais importante ao analisar um fundo imobiliário, que é a diversificação desse fundo. Tanto aí em questões de inquilinos, regiões e imóveis, né? Vou colocar aqui, ó, inquilinos, regiões e imóveis. Todos os meus fundos são multi. O que quer dizer multi? Multi-região, multi-inquilino e multi-imóvel. Então quer dizer que eu tenho um fundo que ele tem imóveis diferentes em regiões diferentes com inquilinos diferentes, ou seja, ele é bem diversificado. E obviamente que
com essa maior diversificação, ele tem um risco menor e, consequentemente, ele tem também, naturalmente, um retorno, um dividend yield menor do que um fundo que só tem um imóvel, um inquilino, uma região. Obviamente que o risco aqui é muito maior e, consequentemente, você tem que ser remunerado com um retorno maior. A vida é assim, tudo é risco e retorno, como eu tratei acima. Então, a diversificação é um aspecto crucial dos meus critérios para escolher um fundo imobiliário. Se ele está com inquilinos diferentes, eu gosto desses inquilinos, eu busco entender também sobre os inquilinos. Se ele está em regiões diferentes, né? A maioria ainda está concentrada em São Paulo, mas a gente também tem fundos atuando em outras regiões. Isso é muito interessante. Buscar outras regiões é muito saudável para a diversificação do fundo, sair só ali da mesma região, né? É muito importante isso. Consequentemente, também ele vai ter imóveis diferentes, porque não tem como ele estar presente em regiões diferentes sem estar com imóveis diferentes. O mesmo imóvel não pode estar lá no Acre e em São Paulo ao mesmo tempo, né? Mas então todos esses aspectos contemplam um fundo multi, né? Bem diversificado, com diferentes inquilinos, regiões e imóveis, né? Eu gosto bastante dessa característica, eu acho fundamental, vou fazer questão aqui de grifar, porque isso dá uma segurança maior para o fundo e isso faz muito sentido para mim. Então, vamos partir para o próximo aspecto que eu considero fundamental, né, que eu já tratei também aqui com vocês no vídeo de hoje, eu já vou citando as coisas, mas eu também vou entrando aí mais a fundo, beleza? Então, a gente tem essa informação que eu já tratei aqui, né, que os fundos imobiliários, por exemplo, de papel, eles têm um risco maior do que os fundos de tijolos, por exemplo. Obviamente que depende também do fundo de tijolo, mas se ele só tiver um imóvel, uma região, um inquilino, aí provavelmente ele vai ter também um risco maior. No entanto, isso acaba sendo refletido até mesmo pelo próprio dividend yield do fundo, né? O mercado precifica bem essa relação de risco e retorno. E também fundos que atuam ali com desenvolvimento, eles têm um risco maior, então isso acaba refletindo no dividend yield, por exemplo, porque não existe almoço grátis no mercado. Tá? Então esse tipo de coisa é muito interessante você saber, né? Os fundos imobiliários, as operações, a diversificação, se ele já vem se provando com o tempo, tudo isso é refletido na precificação do fundo. Não existe almoço grátis, o mercado não é bobo, principalmente na precificação de uma classe de ativos mais simples, como os fundos imobiliários. Eu digo mais simples na precificação, né? Vou falar disso mais pra frente. Então, é muito interessante que você já vá pegando esse checklist e vá vendo ali como isso vai refletindo no fundo, se isso aumenta ou diminui o risco. Todos esses aspectos são fundamentais e contemplam uma análise decente dessa classe de ativos, que é uma classe bem interessante, né? Eu já falei sobre as vantagens dos fundos imobiliários em outras oportunidades, como por exemplo na aula 7, que eu já tratei por aqui. Então todos esses aspectos são muito importantes, né? Como por exemplo eu exemplifiquei, o que você acha que é mais arriscado, né? Um fundo que está presente em diferentes regiões, com diferentes inquilinos, com diferentes imóveis, ou um fundo que só tem um imóvel, um inquilino em uma região? Obviamente que esse fundo aqui ele é muito mais arriscado e por isso você tem que exigir, vai ter ali um risco maior e um retorno maior. É assim que funciona a relação dos fundos imobiliários, os outros investimentos também, mas vamos manter o foco. O grande ponto é justamente você compreender isso e montar a sua carteira, fazer a diversificação da sua carteira de acordo com o que faz mais sentido para você. Se você quer ser mais conservador nos fundos imobiliários, você tem que escolher-os de acordo com seus parâmetros mais conservadores. Se você já tem um conhecimento mais avançado, quer ser um pouco mais arrojado, porque não dá para ser mais arrojado se você não tem conhecimento para isso. É natural, né? É o mínimo que você tem que entender. Não dá para você sair fazendo um monte de coisa arriscada se você não sabe o que você está fazendo, porque como diz Warren Buffett, o risco sempre vem de não saber o que você está fazendo. Então, ali conforme você for selecionando os seus fundos, você vai conseguir medir o risco no geral da sua carteira de fundos imobiliários para que você consiga ter aí uma noção melhor se você está sendo bem remunerado pelo risco que você está incorrendo. Então é muito importante você ter isso em mente. Agora aqui, ó, um ponto fundamental para você conseguir praticamente todas as informações necessárias, que é justamente abrir os relatórios dos seus fundos imobiliários. É impossível investir em fundos imobiliários sem ler e acompanhar os relatórios, tá bom? Pelo amor de Deus. Você tem que abrir os relatórios lá da administradora, da gestora do fundo, para que você entenda todos esses pontos que eu falei, quem são os inquilinos, qual a localização dos imóveis,
entender, eles deixam ali alguns indicadores, entender o histórico do fundo, olhar as demonstrações financeiras, o fluxo de caixa do fundo, como é que tá, como é que tá a vacância. Todos esses aspectos, o fundo, a divisão dos contratos, tudo tá no site de RI. Às vezes eles colocam lá em algum documento separado, mas o geral sobre o fundo que você tem que entender tá lá nos relatórios gerenciais, tem nos anuais também, muita informação bacana. Então você tem que fuçar, tem que ler os relatórios. Nenhum site serve para analisar um fundo imobiliário se comparado à qualidade dos bons relatórios dos bons fundos imobiliários. Porque se nem os relatórios são bons, isso já diz muita coisa sobre o fundo imobiliário, porque analisar através dos relatórios é pilar central para a sua análise, para tomar a sua decisão de qual fundo investir ou não. É impossível investir bem em fundos imobiliários sem fazer uma leitura adequada, o acompanhamento adequado dos relatórios. Depois, conforme você escolher o fundo, o acompanhamento fica muito mais simples, mas o acompanhamento também se faz se você tiver tempo, pelo menos ali ler mensalmente os relatórios gerenciais, que são bem curtinhos, né? Tem os outros relatórios que são um pouco mais longos, aí é fundamental você lê-los para escolher se você vai investir ou não, mas depois é só acompanhar os gerenciais, que são mais simples. Mas é aquela coisa, não dá para ficar de migué. Ai, Gustavo, eu não sei entender todas as informações do relatório. Larga de migué, a gente tem aí o Google à nossa disposição. Se você não sabe pesquisar, se você não quer pesquisar, se não quer colocar a mão na massa, tanto nos fundos imobiliários ou nas ações, se você não quer fazer isso nas ações, invista em ETFs, em fundos de ações. Se você não quer fazer isso com fundos imobiliários, não invista em fundos imobiliários. Você não vai conseguir, na maioria das vezes, fazer bons investimentos sem estudar para fazer esses bons investimentos. Você está me entendendo? Então é fundamental você ir a fundo, analisar de verdade para tomar as melhores decisões para o seu dinheiro. A gente está tratando do seu dinheiro. Se você não tem capacidade de querer estudar um pouquinho, investir no seu conhecimento também, para desenvolver aí todas as suas habilidades, para alocar melhor o seu próprio dinheiro para o seu próprio futuro, para você conseguir viver de renda, se aposentar com seus investimentos, ter tranquilidade financeira, ter um bom direcionamento. Se você não quer estudar para conseguir desfrutar desses benefícios, dificilmente você de fato vai conseguir desfrutar desses benefícios, porque não existe REC, não existe atalho. É importante sim que você analise. Como eu disse aqui, né, volta para o Tesouro Selic se você não quer ter trabalho de estudar. E até mesmo o Tesouro Selic agora, com esse deságio que a gente vem tendo aí, com a taxa Selic muito baixa, ele vem tendo essa volatilidade, está rendendo negativo e a galera já está desesperada. Então se você não investir em conhecimento, você vai perder dinheiro até no Tesouro Selic. Então vamos lá, outro ponto que é fundamental, os fundos imobiliários, como eles distribuem muito de tudo que eles arrecadam, não sobra dinheiro para o fundo comprar novos imóveis, esse tipo de coisa que demanda um capital maior. Então os fundos imobiliários, eles crescem através das emissões que eles vão fazendo. E é muito importante você acompanhar como que o fundo vem fazendo essas emissões, né? Cada emissão tem um prospecto de emissão, que é um documento em que o fundo fala sobre como ele vai utilizar esse recurso, blá blá blá, blá blá blá, quanto que vai disponibilizar as novas cotas e tudo mais. Então, quem tem direito, quanto que vai estar aí esse direito de subscrição. Então, o fundo ele tem lá um documento que ele fala bem sobre essa emissão e depois é importante que você, antes de investir no fundo, veja como foram as últimas emissões, para ver se o fundo continua aí fazendo boas aquisições de acordo com a estratégia do fundo, se as aquisições continuaram trazendo resultado e entraram com qualidade, de forma saudável dentro da operação do fundo, se o fundo não está saindo do seu ciclo de competência, porque é muito importante ver como essa gestão está alocando os recursos das emissões, porque os grandes recursos vêm aí das vendas, não só dos imóveis, mas também vêm aí das emissões. E com as emissões o fundo entra um bom dinheiro no caixa do fundo e ele tem que fazer essa alocação comprando novos imóveis, esse tipo de coisa. Se for fundo de papel é mais fácil, né? As emissões dos fundos de papéis são mais fáceis e mais rápidas do que do fundo de tijolo, porque é mais fácil ir lá comprar uma LCI, um CRI no mercado e tudo mais ali, é muito mais rápido do que você ir lá estudar, comprar um imóvel, esse tipo de coisa, né? Então as alocações dos fundos de papel são mais simples.
e mais rápidas do que um fundo de tijolo. Mas é importante você analisar como o fundo vem fazendo essas emissões, como que ele vem alocando esse recurso, porque a alocação de recursos é fundamental para o bom desempenho do fundo. Então, e se o fundo, olha aqui como as coisas vão se ligando, se o fundo já está aí há 10 anos operando, vem trazendo bons resultados, tem bons inquilinos, tem ali bons imóveis, isso quer dizer que as outras emissões foram bem feitas, pelo menos a grande maior parte das vezes, porque se o fundo está bem, ele vem passando aí no teste do tempo, que é o teste mais difícil de todos, quer dizer que ele vem historicamente alocando bem esses recursos. Mas é fundamental, a cada nova emissão, você tem que entender exatamente como que o seu fundo imobiliário vai alocar esse dinheiro. Porque isso é extremamente importante daqui para frente desse fundo imobiliário. E se você ainda está na dúvida de investir ou não no fundo, olha como ele vem alocando os seus recursos passados, que isso mostra bastante sobre o fundo. Quanto mais rápido, quanto mais bem alocado, melhor for esse dinheiro da emissão, melhor, né? Mostra a qualidade da gestão, mostra que eles vêm fazendo um bom trabalho na alocação desses recursos e a alocação de recursos é fundamental. A boa alocação de recursos, a má alocação é desastrosa. Faz parte. Renda variável assim, alocação de recursos, negócios, empresas, fundos, renda variável assim. Se você não está pronto para esse tipo de coisa, volta para o Tesouro Selic também. Então, outro ponto fundamental, qualidade de localização dos imóveis. Ninguém nasce sabendo o que é um imóvel bom e o que não é. Né? Então, nos relatórios, os fundos eles vão lá, mostram sobre ali o padrão do imóvel, muitas vezes eles fazem isso, mas também é importante você ir lá no Google Maps, fazer o seu trabalhinho de casa, não é mesmo? Olhar um pouquinho ali da região, ver ali opiniões nos sites de debates sobre quem mora ali perto, quem frequenta aquele shopping, quem passa perto daquele prédio, daquela laje corporativa. Então esse tipo de coisa é muito importante, é realmente ter essa sede por buscar informação, né? Não adianta, em era do Google não existe desculpa. Então a qualidade de localização dos imóveis é fundamental. Um pouco disso também é tratado, né? Localização, a qualidade algumas vezes é tratado no relatório dos fundos imobiliários, que como eu disse, quanto melhor for o relatório, quanto mais qualidade tiver o relatório, melhor vai ser para o fundo e é mais um aspecto bom aí em favor da gestão da administração do fundo. E também, como mesmo eu disse no último episódio aqui da série Investimentos no Pente, o site de RI, os relatórios são a cozinha do restaurante, né? É muito importante a gente analisar esse tipo de coisa também, conforme você for lendo, aprendendo mais, você vai entendendo o que é um bom, o que é um relatório bom, o que é um relatório ruim. Agora, um indicador que eu considero extremamente importante é a vacância, né? Que a vacância nada mais é do que a porcentagem, a vacância física nada mais é do que a porcentagem do imóvel do fundo que não está ocupado, ou seja, que ela é a porcentagem do imóvel que está desocupado. Quanto menor for a vacância, melhor para o fundo, quer dizer que ele está bem alocado, está bem preenchido e, consequentemente, mais renda vai estar gerando esse imóvel. Né? Quando o imóvel está vazio, ele gera duplo prejuízo para o fundo, né? Porque ele não recebe a renda e ele tem que pagar as despesas dos imóveis. Né? Normalmente, quando ali tem um inquilino, o inquilino vai lá e paga. Então, a vacância é muito perigosa. Então, quanto menor, melhor. E é muito importante esse ponto que eu falei, né? Quando o imóvel está vazio, o fundo imobiliário ele é prejudicado, porque ele tem a despesa com o imóvel e não recebe a renda do inquilino. Então, a vacância é fundamental para você olhar também. Sempre comparando com segmentos, né? Não faz sentido comparar logística, né, que vem aí, no geral, vem saindo bem mesmo da crise, do que com shopping que vem num momento mais complicado, né? Então esse tipo de coisa é importante ter bom senso e sempre estar comparando aí com os pares. Outro ponto fundamental, olhar o vencimento e a composição dos contratos, né? O que eu quero dizer com vencimento? Quando que esse inquilino vai sair, esse tipo de coisa no contrato, se ele é típico, se ele é atípico, se ele está atrelado ao IPCA, ao IGPM, esse tipo de coisa está lá nos relatórios no site de relacionamento com investidores do fundo, né? Quanto maior, quanto mais longo for o vencimento, melhor, né? E normalmente os maiores contratos estão na galera dos galpões logísticos, por exemplo, né? Que ali é difícil para a empresa ficar mudando. Muitas vezes o imóvel ele é feito ali para a própria operação da empresa, ele é bem adaptado. Então a mudança acaba sendo mais complicado para a empresa. O próprio fundo também ali é melhor para o fundo ter um contrato mais
num período maior, né, por um prazo maior, normalmente vai ser um contrato ali atípico, né, que tem as suas particularidades. E quando a gente trata agora no horizonte de um fundo de laje corporativa, as mudanças são muito mais frequentes, né? Existem muitas opções de lajes, a gente pode ir para o andar de cima, para o andar de baixo, para um outro imóvel novo, para outro prédio novo, esse tipo de coisa. Nas lajes é mais fácil fazer essas mudanças, ter um giro maior. E por isso os contratos normalmente eles têm aí um vencimento menor também. E estão sempre constantemente sendo renovados se for de interesse de ambas as partes. Então, deixa eu escrever aqui, contrato típico, atípico, se ele está atrelado ao IPCA, IGPM, esse tipo de coisa, né? Muitas vezes também é divulgado no relatório do fundo imobiliário, ele fala sobre esse tipo de informação, como você deve ter percebido, tá tudo lá, não existe, por isso que eu falo, é impossível investir em um fundo imobiliário sem abrir o relatório. Então, sobre o contrato típico, atípico, né, normalmente o típico ele tá ali mais regulado no texto da lei em si, da lei do inquilinato, se eu não me engano, se é o nome certo. Mas o contrato, quando ele é atípico, ele já vai ter algumas alterações, ele também segue a lei do inquilinato, mas ele vai ter ali algumas adaptações em que ambas as partes fazem para que seja mais vantajoso para ambas as partes. Bom, eu peguei aqui no site Mais Retorno algumas informações que eu vou ler aqui para vocês sobre o contrato típico, né? Ele tem ali o prazo de 5 anos, possibilidade de ação revisional no terceiro ano, reajustando valores contratuais, reajuste anual atrelado ao indicador econômico, geralmente IPCA e IGPM, e uma multa simplificada, né? Normalmente 3 ou 6 meses dos valores de aluguel. Já os contratos atípicos, ele é mais um instrumento, né, um contrato mais focado no longo prazo. Como eu falei ali nos galpões logísticos, por exemplo, né, a validade é extensa e a multa também ela costuma ser maior para que ambas as partes realmente cumpram ali o contrato. Mas o outro tópico aqui é que o risco dos contratos atípicos é basicamente que ele não permite a ação revisional, ou seja, a revisão do contrato não é feita. Isso pode prejudicar o fundo caso o aluguel esteja ficando barato, por exemplo, né, por algum aspecto econômico ou algo esse tipo de coisa. Então acaba que eles não fazem ali o reajuste. Tem uma previsibilidade maior, mas também não tem um reajuste que possa favorecer o fundo nesse meio do caminho. Então é algo de longo prazo, né? Existem riscos e vantagens nesse meio do caminho. Mas no geral faz muito mais sentido mesmo ser um contrato atípico quando a gente trata ali de um imóvel, como por exemplo o galpão logístico, que a gente trata para o longo prazo. E também, como é de longo prazo, se o inquilino for problemático, também é mais um problema aí que vai se perdurar por mais tempo dentro do fundo. É tudo questão de cada situação, de colocar na balança, mas no geral existem essas vantagens e desvantagens, né? O típico ele é bem padrãozinho ali com aquelas características que eu falei, mas o atípico tem uma liberdade maior por um prazo maior. Então, depois de falar sobre os contratos, né, vamos falar agora também sobre um pouco do PVP, esse tipo de coisa, dividend yield, para ir encerrando. Mas antes de tudo, eu até gostaria de voltar nesse ponto que eu não tratei aqui em cima, ó, que quanto maior a participação do fundo no imóvel, melhor, né? Normalmente o fundo também nos seus relatórios, ele também vai falando ali a participação que ele tem naquele determinado imóvel. Se for mais de 50%, ele tem ali a participação majoritária e ele que manda, fica mais tranquilo para tomar as decisões no que diz respeito àquele imóvel. Agora, se ele tem uma participação pequena, ele não tem um controle daquele imóvel, acaba sendo relativamente ruim para o fundo, porque ele está dependendo ali das decisões de outras pessoas, enfim, outras instituições junto. No informe anual, por exemplo, também eles estipulam, eles mostram esse tipo de informação se você não encontrar no relatório gerencial, mas sempre vai fuçando que você acha com bastante atenção. Então agora vamos falar aqui sobre um assunto que é polêmico, mas no geral também não tem muito como fugir disso aqui, né? Que é basicamente o fato desse indicador, né? O PVP, ele ser inútil, né? Provavelmente você pode estar pensando, caramba, e o PVP, sei lá o que? O PVP, ele é praticamente inútil nos fundos de tijolos, porque o valor patrimonial do fundo, o cálculo dele acaba sendo distorcido, né? Calculado uma vez por ano, aí conforme as coisas vão passando e tudo mais, uma crise vem, esse tipo de coisa vai sendo alterado. Então, no geral, o valor patrimonial do fundo é calculado ali uma vez por ano através de um valuation
do fluxo de caixa que esses imóveis podem gerar e como basicamente todos os ativos de um fundo são ali os seus imóveis, no fundo de tijolos, é claro, então o valor patrimonial dele está muito relacionado aos imóveis. E tem toda essa questão de ser calculado uma única vez por ano, poder ficar desatualizado, algum outro fator pode surgir. Então o PVP ele acaba ficando preso numa análise, num valuation, que também já não é tão preciso. De qualquer forma, não tem como exatamente cravar o preço de um imóvel, por exemplo, mas através do valuation ali, se foi bem feito naquele determinado período próximo dessa atualização do preço do imóvel, ali o PVP ele pode ser mais útil. Mas conforme o tempo vai passando, muda completamente a situação, esse tipo de coisa, então fica ancorado num preço que talvez não reflita bem a realidade. Por isso que o PVP nos fundos de tijolos ele é inútil e muito perigoso, né? Toma cuidado com esse indicador, né? Ele pode ficar bem distorcido. O dividend yield também pode ficar bastante distorcido. Por exemplo, o imóvel ele pode ir lá, o fundo pode ir lá vender o imóvel, levantar um dinheiro não recorrente e distribuir e desregular o dividend yield. Então é importante que você entenda a operação, tudo que eu falei acima. Esquece ficar olhando só para PVP, só para dividend yield, achando que o melhor dividend yield, o maior, é o melhor. Não necessariamente, é risco e retorno. O PVP também, ele é calculado uma vez por ano lá o valor patrimonial e depois ele pode não refletir tão bem a realidade do fundo. Então, para os fundos de tijolos, principalmente PVP, ele é inútil. O modelo de Gordon, então, ele é aí o melhor valuation que se você quiser fazer sobre os fundos de tijolos pelo fluxo de caixa recorrente constante. É um modelo mais simples e até eficiente para se fazer, né? Mas o grande ponto é que é aquela coisa, como é simples a precificação, o mercado ele acaba sendo mais eficiente na precificação dos fundos imobiliários. Por isso que a própria precificação do mercado, eu confio muito mais na precificação do mercado que ele faz sobre determinado fundo imobiliário lá, diariamente o mercado está diariamente precificando as cotas do fundo imobiliário, do que o PVP, que foi calculado uma vez por ano lá com aquelas características do fundo diversos meses atrás, né, e acaba podendo ser muito mais distorcido. Agora o mercado tem lá milhares de investidores negociando o fundo e tudo mais e fazendo ali a precificação no momento. Todos os dias o fundo está sendo precificado. Por isso que eu acho que o mercado, e até mesmo pela facilidade de precificar os fundos imobiliários, o mercado, eu confio muito ali na precificação que o mercado faz para os fundos imobiliários. Agora, nos fundos, como eu disse que o mercado não é burro. Agora, nos fundos de papéis, o PVP ele acaba sendo mais útil. Porque o valor patrimonial lá nos CRIs, nos LCIs, esse tipo de coisa, é muito mais palatável da gente estipular o valor, né? Não é igual a um imóvel que tem que fazer o valuation, o fluxo de caixa descontado do potencial de geração de caixa daquele imóvel. Um LCI, um CRI tá ali e pronto, acabou. O PVP aí pode ser mais útil. Agora, no fundo de tijolo é muito distorcido. O dividend yield também tem esse tipo de distorção. Então, toma muito cuidado, porque a maioria só olha dividend yield e PVP para saber se está barato ou se está caro, para ver se está pagando muito ou pouco dividendo e compra. Olha o tanto de coisa que eu analisei, o tanto de informação boa. Deixa eu dividir aqui para ver se fica melhorzinho. Então, olha o tanto de coisa interessante, tanta informação boa, dá para você ainda ir mais a fundo, mas desde que você leia os relatórios vai ficar mais simples, mas para de ficar olhando para PVP e dividend yield para saber se o fundo é bom ou ruim. Tem muito mais coisa para você olhar, como tratei no vídeo acima, não existe desculpa para você, tá bom? Então, se você quiser ter acesso a esse documento aí, entra no canal Telegram, deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu comentário, o seu complemento, para que a gente consiga ter uma discussão ainda mais completa acerca desse assunto. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @ogustavo.cesar, todo dia respondendo perguntas, gerando conteúdo para você por lá. Então, até o próximo vídeo e